Olá, eu sou a Mari Souza, sou advogada e sou professora de Direito Civil e o vídeo de hoje ele tem um tema especial, um tema que é bastante cobrado na prova da OAB e um tema que também é cobrado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esse vídeo, esse assunto, ele é cobrado nas nossas vidas. Então, o tema é responsabilidade civil e quando que você tem direito à indenização por uma irresponsabilidade de alguém, ou seja, a responsabilidade civil, né? A gente vai falar sobre esse tema, por quê? Porque é um tema bastante conhecido no nosso dia a dia, porém nem sempre as pessoas elas sabem que ela tem esse direito e acaba passando batido, ficando apenas com as chateações e não cobra a responsabilidade de quem de fato está devendo, quem de fato causou aquela responsabilidade. Então, muita gente ouve falar sobre esse assunto, sobre indenização, porém quando ela ouve falar sobre a indenização, ela imagina em acidentes, ela imagina em processos demorados, mas ela não imagina que esse assunto ele é cobrado no nosso dia a dia, ele está bem presente no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a gente vai citar o quê? Um produto com defeito, uma postagem na rede, em uma rede social, uma postagem, né? Um serviço mal prestado e isso pode gerar uma indenização. Nesse artigo, eu vou falar de forma objetiva e explícita quando uma pessoa pode exigir reparação por um dano sofrido ou uma obrigação de responsabilizar outrem, né? Então, a legislação brasileira, ela protege muito o cidadão nesses casos, tá? Porque a pessoa lesada geralmente é um consumidor e ele é a parte vulnerável nas relações. Então, por ele ser a parte vulnerável nas relações, a legislação acaba protegendo mais esse cidadão. Então, o que é responsabilidade civil? O que vem a ser uma responsabilidade civil? A responsabilidade civil é um dever de reparar um dano causado a outrem, seja uma pessoa causado por uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou pelo Estado. E aí você me pergunta, mas o Estado tem o dever de reparar um dano? Sim, o Estado ele tem responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? É quando que você não precisa provar sua culpa para que o outro te indenize. Essa a responsabilidade dele gera automaticamente, é uma responsabilidade objetiva. Nas responsabilidades civis, geralmente a gente tem que provar o dano sofrido. E na responsabilidade, essa é a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva não, ela é gerada automaticamente, certo? Então, qual que é o tipo de dano que essa pessoa física, essa pessoa jurídica ou o Estado causa a uma pessoa? É uma responsabilidade civil, é um dano, vamos dizer, um gasto, é uma responsabilidade financeira, é uma perda patrimonial, que a gente também chama de dano material, ou um dano moral, que seja uma dor, uma humilhação, um acidente onde perde um ente querido. Esse é uma dor bastante profunda, mas gera um dano moral aí, um dano moral. E esse dano moral, ele também tem o dever de ser ressarcido ao outro, tá? Deverá ser compensado, tanto o material como o moral, ele tem o dever de ser
compensado o prejudicado, ou a pessoa prejudicada, certo? E aonde que tá aonde você, que a gente acha, qual parte da legislação a gente acha esse dever de indenizar o dano ou moral ou material? E vocês entenderam, o dano material é quando gera um dano patrimonial, o moral é quando gera uma dor, um sofrimento, uma humilhação e etc. Esse dever de indenizar está no Código Civil, no artigo 927 do Código Civil, e lá diz o seguinte: aquele que, por ato ilícito, causar um dano a outrem, ele tem o dever de indenizar, fica obrigado a reparar essa pessoa. E quando surge esse direito a essa indenização? Qual é o momento que surge? Para que esse momento chegue, você tem que ter três elementos básicos presentes nesses atos, que é o ato ilícito da pessoa, que é aquela conduta culposa. A conduta culposa, a pessoa ela age de forma imprudente, ou negligente, ou imperito. E também tem o dano, que é o prejuízo em si, quer seja material, quer seja moral. E tem o nexo da causalidade, que é o dano decorrente diretamente da conduta que a pessoa causou. Então, o ato em si que gerou essa conduta, ele é o nexo da causalidade. Então, se não houver esses três elementos, dificilmente o juiz vai reconhecer a indenização. Ele só vai reconhecer se tiver esses três elementos. E alguns exemplos de prático, eu vou citar um acidente de trânsito, por exemplo, né? Quando o indivíduo vem, bate, age de maneira imprudente, bate no carro do outro, ele tem o dever de indenizar o dano material, ou seja, tanto consertar o carro do outro, ou indenizar pelas despesas, pelos prejuízos e até por despesas médicas. Então, ele tem a obrigação, porque ele foi imprudente. Tem o dano também, que se você contratar um serviço, o serviço for mal feito, mal prestado, a pessoa vai ter o dever de te indenizar por isso. E também tem o dano no caso de redes sociais, onde alguém pode falar alguma coisa, citar alguma coisa, postar alguma coisa, ela também tem o dever de indenizar. Lembrando que para isso, para que seja gerado a indenização, precisa ter os três elementos, que é o ato ilícito, o dano e o nexo da causalidade. Você precisa juntar esses três para poder que o juiz reconheça o dever de indenizar. Lembrando também que o consumidor, nas relações de consumo, o consumidor é a parte vulnerável, tá? Dependendo do dano, você não já gera a responsabilidade objetiva automaticamente, tá? E que ninguém tem obrigação de sofrer por esses danos, né? Por ser xingado em rede social, etc., por sofrer uma lesão e ficar calada, tá? Procure a justiça. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aproveitado. Se não gostou, comente, fale o que você quer que melhore, tá? Curta, siga. Um beijo e até o próximo vídeo.